Todos os anos é a mesma história. Os brasileiros mal têm tempo de apagar da memória tragédias provocadas pelas chuvas do verão passado e já temos populações ilhadas e cidades debaixo d'água novamente. Enchentes, desmoronamentos, desabamentos com mortos e feridos. Neste verão, 1/5 das cidades mineiras decretaram situação de emergência. Já são quase 3 milhões de pessoas afetadas pela chuva no estado, número maior que a população de Belo Horizonte. Mas sendo a chuva forte e constante um fenômeno climático tão previsível, por que a catástrofe se repete? O que está sendo feito para evitar novos problemas? Quais os projetos para enfrentar com seriedade a questão climática? Nós vamos conversar sobre os estragos causados pela chuva com os deputados José Henrique, do PMDB, o primeiro vice-presidente da Assembleia, onde exerce o 5º mandato. É servidor público licenciado, integrante e ex-presidente da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce. Célio Moreira, do PSDB, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, no 3º mandato como deputado estadual. É ainda integrante das comissões de Transporte, Obras Públicas e de Direitos Humanos. Maria Tereza Lara, do PT, vice-presidente da Comissão de Segurança, está no 4º mandato como deputado estadual. Pedagoga, ex-vereadora e ex-secretária municipal de Educação de Betim, também é integrante na Assembleia da Comissão de Educação. E Dr. Wilson Batista, do PSD, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além de integrante da Comissão de Saúde. Médico cirurgião da Fundação Cristiano Varela e diretor científico da Sociedade Médica de Muriaé, exerce o 1º mandato na Assembleia Legislativa. O ponto de vista do parlamentar numa conversa franca e aberta. É o Assembleia Debate que começa agora. Relatórios recém-divulgados na imprensa mostram que o poder público tem reconstruído mais que evitado a devastação provocada pelas chuvas de verão. Um levantamento da ONG Contas Abertas indica que nos últimos 8 anos, o governo federal gastou 8 vezes mais em obras de reconstrução do que com projetos de prevenção a desastres. Foram quase 6 bilhões para a reconstrução, contra cerca de 700 milhões de reais destinados a ações preventivas. Antes de falar das ações e investimentos feitos em Minas Gerais, vamos recordar alguns momentos dramáticos vividos agora no estado. Segundo o levantamento da Defesa Civil em Minas, a chuva causou alagamentos, fez prédios desabarem, derrubou barreiras e encostas, isolou cidades e suspendeu a comunicação telefônica em diferentes regiões. Desde o início do período chuvoso, 127 cidades já decretaram situação de emergência em Minas Gerais e outras 55 foram atingidas por enchentes. Belo Horizonte, Ponte Nova, Guidoval, Governador Valadares, Muriaé e Ouro Preto foram algumas das cidades atingidas. Chegou a 15 o número de mortos pela chuva em Minas Gerais e a 119 o número de feridos na primeira quinzena de janeiro. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 25.514 pessoas estão desalojadas e 2.495 desabrigadas. Mais de 10 mil casas foram danificadas pelos temporais. 394 foram totalmente destruídas. Mais de 2.800.000 pessoas foram afetadas pela chuva no estado. Uma população maior que a de Belo Horizonte. As enchentes destruíram ainda 175 pontes em todo o estado e danificaram outras 264. Bom, pouco mais da metade dos municípios brasileiros possuem defesa civil. Em Minas, a situação é um pouco melhor. Das nossas cidades, 696 já têm comitês que ajudam nas ações preventivas. Agora vamos ao debate, primeiramente agradecendo muito a presença dos senhores para falar de um assunto tão sério neste início do ano. Então, eu queria começar pedindo uma avaliação de cada um. Como é que os senhores estão vendo essa situação em Minas Gerais, que é dramática, né? Começando pela deputada Maria Tereza, por favor. Primeiro eu quero cumprimentar a TV Assembleia por pontuar esse assunto, que é extremamente grave. Hoje, por exemplo, já tivemos informação que já são 16 mortos em Minas Gerais. E na região sudeste são 38. Então, além de todo o problema, todo o sofrimento com as enchentes,
Mais grave ainda são as mortes, né? Porque é uma situação irreversível. E nós sabemos que a situação é gravíssima, temos que debater as causas exatamente para poder saná-las. E o que nós precisamos é isso, de sermos bastante práticos. Nós queremos mudar essa situação. E é um papel também da Assembleia. Eu quero cumprimentar os meus nobres colegas aqui da Assembleia que estão conosco nesse debate. Então, o papel da Assembleia é esse. Nós realmente fazemos um diagnóstico da realidade em Minas e ver como nós podemos contribuir, quais são as sugestões, ouvir técnicos, né? Esse é um primeiro momento, mas fazemos audiências públicas, visitarmos, nós temos feito isso, visitar os locais onde houve enchentes, para que a gente possa contribuir para reverter esse quadro. E a palavra-chave é prevenção. Lógico que nós temos que atuar depois dos fatos ocorridos, mas principalmente nós temos que radicalizar a prevenção para evitar outros dramas maiores em outros momentos. Deputado Célio Moreira? Muito bem, eu também quero parabenizar a TV Assembleia por trazer, né, para os telespectadores, né, infelizmente, essa situação lastimável que encontra não só o estado de Minas Gerais, mas alguns estados, né, do Sudeste, como Rio de Janeiro, São Paulo. Minas Gerais, só para atualizar, hoje, né, nós já podemos contar 3.200.000 pessoas, né, atingidas, 247 cidades, né, de Minas Gerais afetadas seriamente, 174 cidades que decretaram situações de emergência, 16 mortos, né? 459 pontes danificadas e 359 pontes destruídas. Infelizmente, no Brasil, nós vamos colocar em Minas Gerais, só depois que acontece morte, depois que acontece essas catástrofes, essa situação que nós estamos vivendo, é que o governo começa a mexer. E eu vou colocar, não vou falar assim do governo federal, estadual, municipal, mas todos os governos. Falta prevenção, falta fiscais, falta recurso, os municípios não têm condições de arcar, não têm verba para bancar, né, a construção de encostas, melhoria nas pontes, limpeza, funcionários. Eu quero aqui destacar em Belo Horizonte que poderia ter uma tragédia maior, mas não houve, porque o prefeito fez as barragens de contenção, as bacias, principalmente na região do Barreiro, que no ano passado teve óbito, né? Então, com a contenção, com essas bacias de contenção, pelo menos aliviou um bocado e nós não tivemos aquela situação que tivemos em dezembro e janeiro do ano passado, que teve mortes, casas e prédios em 2010 invadidas, né, pelas águas. Então, aparelhagem sismológica para avisar a comunidade, né, do temporal e para sair das casas. Portanto, infelizmente, precisa de morrer alguém para que os governos tomem alguma providência. A prevenção ela tem que ser feita agora. Por exemplo, acabou, já começar a trabalhar. E ter essa parceria. Nessa hora não tem oposição, situação. Nós todos temos que nos unir, junto aos prefeitos, aos governadores, a presidente, para a gente apontar. O governo federal exige das prefeituras projetos para iniciar as obras. As prefeituras não têm dinheiro nem para elaboração de projetos. Então, eu acredito que agora, no retorno na casa, agora em fevereiro, a Assembleia Legislativa vai promover essas audiências públicas para estar chamando o governo, os governos municipais, a MM, né, com a participação do governo federal, para que faça um consórcio que ajude esses municípios mais pobres a elaborar esses projetos para que no ano que vem a gente não tenha essa notícia desagradável que familiares, né, estão aí em luto, pessoas perdendo a sua vida por, às vezes, um descaso, a gente poderia dizer assim, dos governos. Obrigada, deputado Célio Moreira. Passando aqui para o pessoal do lado de cá, deputado Zé Henrique, sua palavra inicial no nosso programa. Bom, primeiramente, parabenizar a TV Assembleia e os nossos colegas que vieram participar desse debate. E, na verdade, nós que estamos nessa casa e vivemos em Minas Gerais, conhecemos, né, os problemas das enchentes. E Minas Gerais, por ser um dos estados que tem uma riqueza hidrológica muito grande, as bacias hidrográficas grandes. Então, nós, para você ter uma ideia, só a bacia do Rio Doce, nós temos quase 200 municípios, fora o Espírito Santo, que integra essa bacia, que também sofre com o problema das cheias.
e Bacia do São Francisco, as bacias do Triângulo, do Sul, a exemplo do leste de Minas Gerais, do deputado Wilson Batista, doutor Wilson, que tem lá hoje, né, nós tivemos aí a tragédia lá da região da bacia do Muriaé, né, da bacia do Além Paraíba, também do Paraíba do Sul, sofrendo com esses desastres. Na verdade, nós podemos pensar aqui em prevenção, né, pensar também na solidariedade de socorrer de imediato, porque essas ações são feitas, como o exemplo que você citou aí, Minas Gerais é um dos estados que avançou nessa parte, que é a formação das comissões, que são os conselhos municipais de defesa civil, juntamente com o do Estado, que centraliza, que, de certa forma, dissemina e faz um trabalho, né, de socorro. Mas nós temos um exemplo na bacia do Rio Doce, que chama Alerta Hidrológico, que, de certa forma, ajudou a região, por exemplo, ali de Valadares, Aimorés, Conselheiro Pena, Resplendor, e Patinga, que existe uma informação constante à medida que o rio vai enchendo. Esse alerta hidrológico é para que as pessoas desocupem as áreas ocupadas às margens dos rios, né? Infelizmente, áreas que não deviam estar ocupadas. E temos também um investimento do governo, juntamente com a CEMIG, que é o radar meteorológico, que foi instalado o ano passado, que esse radar meteorológico também dá os sinais aonde vão ocorrer um índice pluviométrico, quer dizer, uma chuva maior, que ali poderia estar alertando aquela população da região para ela poder se precaver, né, talvez desocupar algumas áreas e assim estar prevendo alguma coisa. Mas a gente tem que observar que, no caso nosso do Brasil, né, nós tivemos aí no século passado uma população que era rural e que, de repente, a partir da década de 50 e 70, ela tornou-se uma população maciçamente urbana. Mais de 80% da população hoje é urbana. Então, o que aconteceu? Aquelas cidades, por exemplo, exemplo de Ouro Preto, Mariana e todas as cidades, a exemplo de Muriaé, o início da cidade foi construída nas partes altas. A igreja, a escola, tudo foi construído em partes altas. Ninguém ocupava as margens dos rios. Só que essa ocupação, a partir dessa desenfreada urbanização, eles ocuparam as áreas íngremes, que nós somos um estado montanhoso, ocuparam as áreas perigosas, que são áreas que não eram para a construção de declives muito grandes, e ocuparam as margens dos rios. O que é as margens? É o lugar onde, quando acontece naturalmente as cheias, é onde a água vai percorrer aquela área de várzea e vai seguir o seu curso normal. Bom, se a água ela não tem onde percorrer no seu ciclo natural, ela vai invadir casas, ela vai ter a ponte que vai também criar uma represa natural, além do assoreamento, porque é um estado que é minerador há mais de 300 anos. Nesses 300 anos nós tivemos um assoreamento muito grande nos nossos rios. O Rio Doce já teve áreas em Colatina de navegação, que era de calado de 8, 10 metros, 12 metros, 15 metros. Hoje você atravessa, dentro de Colatina, o Rio Doce, onde a água chega apenas no joelho. Então você imagina o assoreamento que acontece durante séculos e séculos, e Colatina está lá no médio, abaixo já do médio Rio Doce, né? Então a bacia hidrográfica do Rio Doce é uma extensão territorial muito grande. Então, durante esses séculos e séculos, nós tivemos esse assoreamento. E é exemplo das outras bacias hidrográficas, não é diferente. Então, pensando, né, como prevenir? Há condições de prevenir, mas tem que fazer planejamento. O governo federal diz que tem um recurso de bilhões de reais, mas o próprio ministro da Integração, ele disse que faltou projetos para Minas Gerais, faltou projetos para Rio de Janeiro. Eu fiquei preocupado com isso. Rio de Janeiro sofreu com as enchentes, desastres de 2010 Santa Catarina, 2011, né? Desastre em Santa Catarina, desastre no Rio de Janeiro. E sem contar o dinheiro que naquela região do Rio de Janeiro que os prefeitos meteram a mão. Sim. Então nós ouvimos a população que até então não havia sido socorrido, nada se fez de prevenção, de reconstrução, né? Então Minas Gerais está muito preocupada pelo seguinte: o governo agora novamente em questão de solidariedade, ele foi muito ágil. A população teve assistência, a Polícia Militar,
os conselhos de comunidade de defesa civil, a defesa civil de Minas Gerais tomaram as providências. Agora nós estamos preocupados, o que faremos daqui para frente, em termos de planejamento, de reconstrução, porque são casas, partes que foram atingidas, algumas que foram destruídas e também pessoas que vivem, vão voltar para suas casas, foram desabrigadas. E vão sofrer o mesmo problema no ano que vem. Processo lá em Manhuaçu, lá em Caratinga, lá em Moriaé, lá em Paraíba. Em Betim, todos os estados. Minas Gerais vive disso. Tá joia, deputado Zé Henrique, muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Fechando nossa rodada aqui, deputado doutor Wilson Batista. Infelizmente, ano novo, tragédias antigas, tragédias velhas e eventos já esperados e conhecidos, mas infelizmente, ao longo dos anos, nós sabemos aí que existe, além de todas essa inevitável tragédia natural, que são as chuvas e as enchentes, mas também a falta de responsabilidade dos governos municipais, estaduais ou até federal, em termos de fazerem planejamentos para que essas tragédias sejam minimizadas ao longo dos anos. Porque elas são conhecidas e quase sempre as causas também são conhecidas. Nós sabemos que são rios assoreados, encostas que não são protegidas, construções em áreas vulneráveis e áreas de risco, com permissão até mesmo do poder público e da defesa civil. E, infelizmente, quem sofre com dano, na maioria das vezes, são as pessoas mais humildes, são as pessoas assalariadas e que perdem aí parte do seu patrimônio e que, infelizmente, talvez nem ainda foram totalmente pagas e que agora enfrentam um novo para comprar tudo de novo. Então, nós precisamos, nesse momento, parabenizar a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, que agiu prontamente em todos esses municípios, o governo do Estado, que também prestou essa solidariedade e visitou todos os municípios afetados, pessoalmente, em loco, para conhecer realmente o dano que ocorreu. E, pensando após esse tratamento emergencial, que foi aí em termos de abrigo, de limpeza das casas, de alimento, da campanha das vacinações para a proteção das doenças, evitar aí danos piores como mortes. Passando todo esse drama, é preciso sim pensar num planejamento para que obras de qualidade sejam feitas para que nos próximos anos as pessoas não sofram de novo com esse drama. E nós sabemos que existe, como o deputado Zé Henrique falou, bilhões que são programados para esses danos. Nós sabemos aí que o governo federal teve, no ano passado, em 2011, 2,5 bilhões para prevenções desses desastres. E apenas 700 milhões deste dinheiro foi utilizado. Então, eu penso que não é só falta de projetos, mas também uma solidariedade em termos assim, de prestar uma segurança a mais aos municípios de que esse dinheiro verdadeiramente vai ser liberado para que o município possa investir nos seus projetos e ter esses recursos liberados. Então, eu acho... Só desculpa a intervenção. Curiosamente, o ministro Bezerra, somente na terra, no quintal dele, teve projetos. Nos outros estados não teve projeto. Você vê o que ele gastou no estado dele, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, que todo ano nós temos essas notícias, infelizmente ficaram sem projetos. Então, é o que a gente está dizendo. É essa parceria, ajudar, né, a elaborar esses projetos e receber o recurso, porque tem ministério aí que não gastou 30% do orçamento, 20%, 30%, 40% do seu orçamento. Então o Bezerra, ele gastou no quintal dele e deixou os outros estados contar os seus prejuízos. Vão dar o direito de resposta aqui, que o deputado Célio Moreira apimentou, depois eu vou pedir licença para a gente terminar o bloco. Hoje ele vem à cidade administrativa, né, estar aqui em Minas com o governo, e vai, inclusive, trazer recursos, 20 milhões para Minas Gerais, e isso é direito de Minas. Eu também acho que Minas tem que ser olhado de uma maneira realmente como prioridade, concordo nesse sentido, mas discordo de que não está sendo feito nada em Minas pelo governo federal. E também ele está trazendo o cartão social, que vai agilizar
não é, o emprego desse recurso. Com esse cartão social para o Estado e os municípios, o recurso pode ser gasto com menos burocracia, não é, por causa da situação emergencial. E eu vejo que é uma situação tão grave que é importante que a gente focalize a necessidade da integração das 3 esferas de poder. Não é? Então isso é importante, porque simplesmente a gente achar que fulano é mais culpado ou menos culpado, fazer uma disputa partidária num momento tão grave, eu realmente discordo disso. Eu acho que nós temos que valorizar o que tem de bom no governo federal, no governo estadual, nos municípios, entrosar, integrar, não é? E a gente para que a gente possa realmente respaldar a sociedade para evitar mais morte, não querer mais nenhuma morte e também nenhuma tragédia de forma alguma. Eu concordo, deputada Tereza Lara. Na verdade, assim, nós temos que nos responsabilizar, né, tanto como entes políticos, né, os estados, os governos federais, estaduais, os prefeitos municipais, sim, todos. Porque durante todo esse processo de ocupação urbana no Brasil, não houve nenhum planejamento. Na verdade, os prefeitos, os vereadores são todos responsáveis, aqueles que vieram, que passaram pelas câmaras, porque às vezes aprovavam a ocupação, loteamentos irregulares em áreas de risco, em áreas que provavelmente na barra de rios, nas encostas perigosas, como aconteceu em toda a região de Petrópolis, em todas as regiões de Minas Gerais, onde nós temos regiões acidentadas e que acabou o espaço de ocupação naquela área antiga ali, eles vão ocupando os altos de serra. Exatamente. Então, não é uma questão de falta de planejamento e, às vezes, uma questão, de apenas aprovando politicamente, beneficiando os seus correligionários, esquecendo, né, de uma prevenção, ou esquecendo de ter um projeto técnico aprovado por um engenheiro, com assistência. Hoje tem geólogos, tem geógrafos, tem engenheiros, todos para fazer um planejamento, vamos dizer, portanto, hoje eles estão rodando em Minas Gerais aí uma equipe para ver a situação geológica. Nós conhecemos a situação geológica do nosso estado. É aquela história. O estado mais estudado geologicamente Minas Gerais. É aquela história, depois da onça morta, vem e coloca o pau. Eu não concordo, teve sim omissão. O ministro veio aqui em Minas Gerais, ficou 2 horas e foi embora. Nós temos 853 municípios. Ele não visitou os principais locais. Agora vem dar 20 milhões. O que é 20 milhões para o estrago que está aí? Eu e vejo o governo exemplo, tem dinheiro, o governo federal, então ele tem que ajudar sim. Isso é dinheiro do povo. Ouro Preto é uma cidade histórica. O que aconteceu com Ouro Preto? Ela foi ocupada desonadamente. Quem passa Ouro Preto sabe muito bem. Você vê que ocuparam as encostas, os topo de morro, ocuparam toda ela. O que está acontecendo? Aquela área ali, a água vai caindo e ela vai todo para o centro histórico. Ela vai escorrendo e vai levando tudo, porque a formação geológica, né, dos nossos municípios, nas nossas regiões, ela está provocando isso. E o assoreamento dos rios, que a gente falou que o lixo que entra na cidade, que é jogado no lixo, vai assoreando. Então, tudo que vai acontecendo, que o povo, à medida que vai fazendo o loteamento, que vão abrindo ruas, toda a terra, o excesso de terra, desce em além da impermeabilização em algumas cidades. E a responsabilidade, deputados, realmente é das 3 esferas de poder. Eu quero só dizer isso. Eu acho que eu não concordo que a gente impute só uma responsabilidade do governo federal. Não, eu disse aqui do governo municipal, estadual e federal, mas o principal federal que tem dinheiro. Eu acho que foi um exemplo muito bom, exemplo do que chamaram a atenção do ministro Bezerra, e se ele tem lá a sua culpa, minha culpa, ele está atendendo o estado dele, porque realmente houve um fenômeno climático lá, porque ninguém imaginava que nós teríamos enchente no Nordeste, no Norte e Nordeste do país. Uma seca então rigorosa, foi realmente uma situação assim, que chamou a atenção de todos nós. Enquanto Minas Gerais estava aqui numa falta de chuva, estava com enchente no Nordeste. Então, isso é pela extensão do país. Mas nós, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tem um índice de povoamento maior, ficamos preocupados pelo seguinte: por que direcionou mais recursos lá e não veio pelo menos um pouquinho mais para cá? Semana, mas isso aí é o seguinte: essa semana agora a FUNASA, essa semana a FUNASA já está liberando recurso. É depois que todo mundo gritou, porque tinham dinheiro e eles não liberaram, depois que morreram pessoas perderam seus bens que foram adquiridos com suor, com anos e anos de trabalho, perderam tudo, perderam vida, e agora que todo mundo, e a presidente, inclusive, estava de férias, retornou para
pegar as rédeas, aí a Funasa está liberando, o Ministério agora da Integração está liberando recursos. Então agora é o seguinte, todo ano a gente sabe que vai acontecer isso. Então vamos fazer os planejamentos, vamos ajudar os municípios, ajudar os estados, para que realmente essas tragédias cessem, acabe pelo menos, né? Porque jeito tem. Então, se tiver interesse, se tiver boa vontade dos governos municipais, do governo estadual e do governo federal, nós vamos evitar essas catástrofes que a gente está vendo todo dia aí na televisão. Célio Moreira, só complementando, porque você falou tanto em dinheiro, mas a situação todo o povo brasileiro sabe, não é falta de financiamento, não é falta de dinheiro, é o dinheiro mal empregado. É a burocracia também. Nós sabemos aí, se olhar no portal Transparência, milhões, bilhões são enviados aos municípios, são enviados aos estados, e realmente o mal da política brasileira é fazerem obras pensando na conversão em votos. E nós sabemos aí que nos períodos eleitorais é que surgem as obras de última hora, obras sem planejamento, obras, você vê asfaltamento em questões de dias, Isso é em covardia, ruas onde não né? existem infraestrutura para estar sendo feito estas obras. Então, estas obras de prevenção de desastres, elas têm que ser cotidianas e não em períodos de emergência ou em vésperas de eleição. Então, a nossa maior preocupação é essa, que todo esse dinheiro aí, que certamente será liberado, que o governo, tanto municipal, estadual e federal, saibam utilizá-las. Como é feito no Japão. Você vê, depois de um tsunami, a cidade, a normalidade é toda restabelecida, horas, com choques, com alguns construções, dias. O em meses. social, né, deputado? E no Brasil, após anos e anos de enchente, os mesmos dramas, e as pessoas já sempre sabem onde que vai acontecer as mantêm coisas, as tragédias. suas O perdas. controle social, a população precisa fazer esse acompanhamento para que realmente o recurso seja bem empregado, né? A sociedade tem que cumprir o seu papel de controle social, concordo com Vossa Excelência. Só para fechar, a questão do controle, inclusive o poder de polícia das prefeituras, que às vezes não é exercido, entendeu? De não deixar as pessoas instalar nessas áreas de risco, fazer as orientações, né? Eu quero aqui, não estou querendo colocar a culpa no governo federal, não. Mas hoje no Brasil quem tem dinheiro é o governo federal. Né? O Estado de Minas aí agora, a gente está vendo aí o esforço do governador Anastasia, SEDEC, parabéns, monitorando, pegando os voluntários, né? Fazendo aí as comissões, vai construir agora 650 casas, mais 20 milhões para o Estado de Minas Gerais, com 853 municípios, com 359 pontes destruídas, né? 400 e tantas danificadas, 643 casas destruídas, né? 20 milhões dá para fazer o quê? Né? E falta alimentação. O pessoal perdeu tudo. Tem o pessoal que está com a roupa do corpo. A Assembleia de Minas, inclusive, está fazendo uma a bela campanha Cruz de arrecadação de Vermelha, donativos. várias entidades fazendo esse mutirão para levar água, para levar roupa, alimento para o pessoal. Não é só a questão da ponte, não é só a questão da limpeza urbana, do monitoramento. Tem essa questão. E é o seguinte, o que vai gerar de custo para o governo agora, a nível de saúde, né? Sem contar essa questão da infraestrutura. Tá. Pessoal, antes da gente terminar o bloco, queria convidá-los a assistir a opinião de um especialista que vai falar sobre o papel do poder público e também sobre a responsabilidade do cidadão comum na prevenção de tragédias. Em muitas cidades do interior de Minas, a gente observa uma deficiência muito grande no corpo técnico municipal. As cidades, muitas vezes até pelo seu próprio porte, elas não têm uma equipe técnica que consegue tratar de forma adequada esse tipo de situação. Então, nesse momento, eu acredito que o poder público tem um papel importante na medida em que ele pode assegurar um apoio técnico para esses municípios, né, no sentido de diagnóstico dos problemas. A gente não tem uma cobertura adequada aqui de radares, né, radares meteorológicos, né? A gente precisa de ter, acredito, uma instituição que congregue essas informações de satélite. O IGAN está se propondo a fazer isso, né, com a implantação de radares. Então, a gente precisa de ter isso de uma maneira mais articulada. A gente precisa ter o desenvolvimento de planos de contingenciamento específicos para cada município, para estabelecimento de ações e procedimentos em casos de eventos críticos como esse que nós tivemos, né? Então, a gente precisa exatamente conhecer
o risco de uma determinada população, de determinada cidade, o risco que aquela população está submetida e que medidas que nós podemos tomar para minorar esses riscos e para reduzir ao mínimo os problemas decorrentes daquele evento.